Existe uma regra não escrita que separa líderes de vítimas, vencedores de fracassados. Não é talento, não é sorte. É algo que 99% das pessoas evita a todo custo, mas que os 1% abraçam sem hesitar. E quando você entende isso, o jogo muda completamente. Como a responsabilidade se tornou a arma secreta dos grandes comandantes. Sabe o que diferenciava um general comum de um Napoleão, de um Sun Tzu, de um Alexander? Não era só estratégia militar. Era algo muito mais profundo, algo que acontecia antes mesmo da primeira batalha começar. Era a capacidade brutal de olhar para uma derrota e dizer: isso foi minha culpa. Quando você investiga a história dos grandes comandantes militares, descobre um padrão perturbador. Eles não culpavam o terreno difícil, não culpavam soldados despreparados, não culpavam a falta de recursos. Eles olhavam para o espelho e assumiam. Totalmente, completamente, sem exceções. E sabe por quê? Porque entendiam algo que a maioria das pessoas leva a vida inteira para aprender. Quando você culpa o mundo, você entrega seu poder para o mundo. Quando você assume a responsabilidade, você recupera o controle. Pensa comigo. Se a culpa é dos outros, você fica esperando que os outros mudem. Você vira refém. Você perde a capacidade de agir. Mas se o erro é seu, você pode consertar. Você pode evoluir. Você pode ajustar. Você mantém o poder nas suas mãos. Os estoicos romanos tinham um princípio para isso. Eles chamavam de locus de controle interno. Marcus Aurelius escrevia constantemente sobre isso nas suas meditações. A ideia era simples, mas devastadora. Você não controla o que acontece com você, mas controla totalmente como você responde. E a primeira resposta de alta performance sempre é: o que eu poderia ter feito diferente? Isso não é sobre se punir. É sobre manter o controle da narrativa da sua vida. É sobre ser o protagonista, não a vítima. É sobre disciplina mental em estado puro. Quando você assume o erro, 3 coisas acontecem instantaneamente. Primeiro, você para de desperdiçar energia procurando culpados. Segundo, você identifica exatamente o que precisa melhorar. Terceiro, você ganha respeito imediato de quem está ao seu redor. Porque accountability é raro, é valioso, é poderoso. E aqui está o segredo que poucos percebem. Assumir responsabilidade não significa que você causou tudo. Significa que você aceita que a solução depende de você. É uma mentalidade de dono, não de empregado da própria vida. Mas tem um lado obscuro nisso tudo. Um momento onde assumir responsabilidade demais pode te destruir por dentro. E se você estiver assumindo responsabilidade demais? O lado sombrio da accountability. Aqui está uma verdade incômoda que ninguém fala. Existe um limite. E quando você cruza esse limite, a responsabilidade vira autossabotagem. Deixa eu te contar o que acontece com pessoas de alta performance quando elas não entendem esse equilíbrio. Elas começam a assumir culpa por coisas que estão completamente fora do seu controle. Clima ruim? Culpa delas. Economia em crise? Culpa delas. Parceiro não entregou? Culpa delas por ter escolhido mal. E aí começa um ciclo destrutivo. A pessoa vira uma esponja de responsabilidade. Ela absorve tudo, carrega tudo e eventualmente quebra, porque o peso fica impossível. A disciplina vira martírio. A mentalidade de dono vira síndrome de salvador. Os samurais entendiam isso perfeitamente. O Bushido, o código dos guerreiros, tinha um conceito chamado jiri, o dever, a responsabilidade. Mas também tinha ninjo, a compaixão humana, inclusive consigo mesmo. O equilíbrio entre os dois é que criava o guerreiro completo. Então, como você sabe se está assumindo responsabilidade de forma saudável ou destrutiva? Simples. Faz esse teste mental. Quando você assume um erro, você sente empoderamento ou esgotamento? Se for empoderamento, você está no caminho certo. Se for esgotamento, você está carregando o mundo nas costas. A responsabilidade verdadeira tem foco cirúrgico. Você identifica exatamente sua parte no problema. Não 110%, não 20%, sua parte real. E aí você age sobre isso com toda a sua energia, deixando o resto ir. Pensa nos grandes negociadores da história.
Eles nunca assumiam culpa por coisas fora do seu alcance, mas sempre assumiam responsabilidade pelas variáveis que controlavam. Henry Kissinger dizia: "Você não pode prever terremotos, mas pode construir prédios à prova de terremoto." É disso que estamos falando. E tem outro ponto crucial aqui: accountability coletiva. Em equipes de elite, Navy SEALs, cirurgias complexas, missões espaciais, todo mundo assume responsabilidade pelo resultado final, mas cada um cuida da sua função. Ninguém tenta ser herói sozinho. Ninguém carrega a cruz de todo mundo. Isso é maturidade mental, é evolução, é alta performance de verdade. Agora a pergunta que muda tudo: como você transforma essa mentalidade em ação prática quando tudo está desmoronando? Porque os melhores líderes sempre dizem: "A culpa é minha", em público. Tem um experimento brutal que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. 2 batalhões do exército americano, mesma missão, resultados opostos. A diferença? Um comandante culpou seus soldados pela falha. O outro assumiu totalmente. O que aconteceu depois é fascinante. O batalhão do primeiro comandante entrou em colapso moral. Os soldados começaram a culpar uns aos outros. A confiança evaporou. As missões seguintes foram desastres. Já o segundo batalhão, eles seguiram o líder até o fim. A lealdade disparou. A performance melhorou drasticamente. Por quê? Porque quando um líder assume o erro publicamente, ele cria segurança psicológica. Ele mostra que é seguro falhar, desde que você aprenda. Isso não é teoria moderna de gestão. É código de guerra ancestral. É como as legiões romanas dominaram o mundo conhecido. O centurião sempre assumia as derrotas da centúria. Sempre. Sem exceção. E aqui está o truque genial. Quando você assume o erro em público, você ganha a autoridade moral para cobrar mudança. Você não está apontando dedos. Você está dizendo: "Eu falhei, e aqui está como todos nós vamos melhorar." Isso desarma resistências. Isso cria aliados. Isso transforma conflito em colaboração. Os grandes CEOs fazem isso o tempo todo. Quando a Microsoft errou feio com o Windows Vista, Steve Ballmer assumiu publicamente. Quando a Apple teve problema com antenas do iPhone, Jobs fez o mesmo. Não foi fraqueza, foi poder puro. Porque assumir erro publicamente faz 3 coisas devastadoras. Primeiro, corta qualquer fofoca ou narrativa alternativa pela raiz. Você controla a história. Segundo, eleva sua credibilidade. Todo mundo erra, mas poucos têm coragem de admitir. Quando você admite, você se destaca. Terceiro, libera sua equipe para inovar sem medo. Se o líder pode errar e sobreviver, eles também podem tentar coisas novas. Agora tem uma distinção importante aqui. Assumir o erro não significa aceitar mediocridade. Significa reconhecer o que aconteceu, aprender brutal e rápido e seguir em frente com ainda mais intensidade. É o que os monges Zen chamam de mente de principiante. Cada erro é uma chance de recomeçar mais sábio. Cada falha é combustível para a próxima tentativa. Escreve aí nos comentários: "Assumo." Se você já teve que engolir o orgulho e assumir algo que doeu, mas te fez crescer, deixa essa marca aqui. E já aproveita e curte este vídeo se está fazendo sentido até agora. Mas e quando você assume e ninguém reconhece? Quando você faz sua parte e o sistema continua quebrado? Como transformar accountability em vantagem competitiva permanente? Aqui está onde a coisa fica realmente interessante. Porque assumir responsabilidade uma vez é fácil. Transformar isso em sistema, em mentalidade permanente, em vantagem competitiva que ninguém consegue copiar, isso é outro nível. Os hackers éticos entendem isso melhor que ninguém. Quando eles encontram uma vulnerabilidade em um sistema, a primeira pergunta não é quem errou. É como nós não vimos isso antes. Eles tratam cada falha de segurança como responsabilidade coletiva do time. E essa mentalidade cria algo poderoso. Cultura de aprendizado acelerado. Porque quando ninguém está desperdiçando energia apontando dedos, toda a energia vai para consertar e evoluir. Pensa na NASA. Depois do desastre do Challenger, eles poderiam ter culpado indivíduos. Em vez disso, assumiram que o sistema todo falhou.
e reconstruíram tudo do zero: protocolos de segurança, cultura de comunicação, processos de decisão, e o resultado, décadas de missões bem-sucedidas depois. Isso é accountability sistêmica. É quando a responsabilidade deixa de ser sobre pessoas e vira sobre processos. É quando você para de perguntar quem errou e começa a perguntar que sistema deixou isso acontecer. E aqui está o pulo do gato para aplicar isso na sua vida. Você precisa criar seu próprio After Action Review. É o que militares de elite fazem depois de cada missão. Funciona assim. Você senta sozinho ou com seu time e faz 3 perguntas brutais. O que planejamos? O que realmente aconteceu? O que aprendemos? Sem julgamento, sem ego, só fatos e evolução. Isso transforma erros em dados e dados em vantagem competitiva. Tem outro princípio poderoso aqui: responsabilidade proativa. Não esperar algo dar errado para assumir. É antecipar riscos e já preparar planos B, C e D. É o que grandes estrategistas sempre fizeram. Sun Tzu dizia: a vitória acontece antes da batalha começar. Por quê? Porque o general que assume responsabilidade pelo pior cenário possível já está 3 passos à frente. E tem uma última camada nisso tudo que é absolutamente crítica: responsabilidade emocional. Não é só assumir suas ações, é assumir seu estado interno. Sua raiva é sua frustração é sua ansiedade é sua, e, portanto, sua gestão é sua. Quando você domina isso, você se torna imparável. Porque você não depende mais de condições perfeitas. Você não precisa que tudo esteja alinhado. Você assume o caso como seu e encontra um jeito. Se você chegou até aqui, me responde uma coisa nos comentários. Qual foi o último erro que você assumiu e o que você aprendeu com ele? E se inscreve no canal porque a gente está só começando a desenterrar esses mapas mentais da alta performance. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aviso: este conteúdo tem propósito educacional e motivacional. A aplicação prática dos conceitos deve ser adaptada ao seu contexto individual e, quando necessário, com acompanhamento de profissionais especializados.